Agora, 2h53, a gente fala sobre saúde agora, isso porque a CBN Campinas encerra hoje uma série especial de entrevistas aqui no estúdio CBN sobre a saúde masculina durante o mês de novembro, que marca a campanha Novembro Azul. A obesidade é um dos problemas, inclusive, que afeta boa parte aí da população masculina. Segundo uma pesquisa do IBGE, a mais recente, 16,8% dos homens brasileiros estão obesos. Essa alta porcentagem ocorre muitas vezes pela falta de exercício e também má alimentação. Sobre isso, a gente conversa agora com a Selene Bragion, ela que é médica urologista e também especialista em saúde do homem. Doutora, boa tarde, bem-vinda ao Estúdio CBN, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre a saúde do homem. Prazer é nosso, viu, doutora? E por que a gente tem, né, esse número maior aí de homens obesos do que mulheres, segundo a última pesquisa pelo IBGE? Tem fatores que influenciam ou se trata realmente de cuidados com a saúde ou de estilo de vida, né? Os homens estão se cuidando menos aí que a mulherada, doutora? Com certeza, os homens hoje, a gente vê, né? Eu sou urologista e no consultório eu vejo que assim, a procura pelo cuidado, né, da saúde masculina, ela é muito menor do que a mulher. Enquanto as mulheres, a gente já tem o cuidado desde sempre de estar em consulta, fazer os exames de rotina. Os homens, eles tendem a fugir um pouco dos médicos e dos cuidados com a saúde, né? Então, quando a gente vê acima da população de 50 anos, apenas metade desses homens procuram uma ajuda, fazer um check-up de saúde, né? Então, sem dúvida, essa questão do cuidado é um fator importante na saúde masculina, que é bem diferente das mulheres. Doutora, e quais são os principais riscos aí que podem ser ocasionados, né, pela obesidade nos homens, né? Claro que a obesidade ela vem também com uma série de complicações, né? Sim, falando especificamente da minha área, por exemplo, a obesidade aumenta o risco de câncer de próstata. Então, lembrando que estamos em Novembro Azul, isso é um dado importante a ser considerado. Quando as pessoas perguntam, existe alguma maneira de prevenir o câncer de próstata? Sem dúvida, manter o controle do peso é uma delas, né? E especificamente, não tão especificamente, né, mas falando da saúde geral do homem, a gente tem aumento dos riscos de doença cardiovascular, então aumento de é, infarto, derrame, né, que seria o AVC. A gente tem aumento de disfunção erétil, aumento de neoplasias quando esse paciente está acima do peso. Doutora, e qual seria a prevenção, né, para a obesidade? Muitas vezes o fator genético pode também facilitar que isso aconteça, mas para além disso, né, tem outros cuidados aí que podem prevenir que o homem tenha de fato a obesidade, tenha as complicações aí tão sérias também em decorrência disso? Sim, sem dúvidas, assim, o principal fator associado à obesidade está ligado à dieta, né, à alimentação e ao exercício físico. É lógico que a gente tem que também investigar outros fatores, né, sejam fatores hormonais, outras comorbidades, às vezes uso de substâncias, de medicamentos que podem aumentar o peso do paciente. É importante sempre estar atento a isso, né? A obesidade é uma doença crônica, então é importante que a gente trate isso realmente como tem que ser tratado, né? Quer esse paciente precise de um acompanhamento médico, nutricional, de um educador físico, é sempre um tratamento multifatorial. Além da própria questão do câncer de próstata, como a senhora citou, né, a gente pode ter outras complicações também, como, por exemplo, disfunção erétil ou até mesmo problemas cardiovasculares também, que são mais comuns em pessoas obesas ou não? Sim, sem dúvidas, eles são mais comuns. Especificamente da disfunção erétil, por exemplo, no meu consultório, às vezes o paciente chega com a queixa de disfunção erétil, porque isso é o que o incomoda, né? E a disfunção erétil, ela é um preditor de doença cardiovascular. Então, são pacientes que geralmente são obesos, têm dificuldade na relação, mas eles não procuram o cardiologista, por exemplo, né? Eles vão pela Sim. queixa da parte é, erétil. E aí a gente entende que quando o paciente já tem um grau de disfunção erétil, ele provavelmente tem algum acometimento cardiológico também. Então, sempre precisa dessa avaliação em conjunto. Doutor, e a partir de quando a gente pode definir, né, que uma pessoa, um homem está obeso, né? Qual que é a diferença entre um sobrepeso ali do homem e, de fato, a obesidade já como um problema de saúde?
Isso a gente vai ver através do IMC do paciente, né? Então, a gente calcula através do peso e da altura do paciente, e de acordo com o IMC dele de 30 ou 35, vai ser então os graus, não só o sobrepeso, né? Abaixo de 30 sobrepeso, de 30 a 35 ou maior que 35 serão os graus de obesidade já. E aí, doutora, para os homens, né, que podem estar suspeitando que já estão aí com grau de obesidade ou sentem alguns dos sintomas dos problemas que você citou, qual que é a recomendação, né, como iniciar um tratamento aí que englobe toda a saúde masculina? Sem dúvida, o que eu recomendo é que esse paciente ele passe por uma avaliação clínica geral, né, que pode ser iniciada por nós urologistas. Precisa de um acompanhamento nutricional também, porque o principal fator aí para a dieta, para emagrecimento é a dieta, e muitas vezes ele precisa de um acompanhamento endocrinológico também, né? Porque quando indicado, esse paciente pode precisar de um tratamento complementar. Então, dependendo do grau de obesidade, do quanto isso afeta a vida dele, pode ser indicado, por exemplo, o uso de medicação ou até mesmo cirurgia hoje para diminuição do peso. Doutor, além de excessos com alimentação que podem ajudar a agravar esse quadro, né? O consumo de bebida alcoólica, a tão amada cervejinha de tantos homens, né? Ela pode também aumentar o risco do homem desenvolver obesidade e outros problemas também relacionados? Sim, sem dúvidas. O álcool, ele é um prejudicador, né, da dieta e ele tem muita caloria em geral, além de atrapalhar a metabolização mesmo desse paciente. Então, para quem visa emagrecer, a diminuição ou até mesmo suspensão do uso de álcool é muito importante. Doutora, e a partir de qual idade deve começar esse acompanhamento, seja mesmo com o médico urologista ou outro profissional também que faça um acompanhamento de saúde do homem, né? Em qual fase já é ideal que esse acompanhamento envolvendo a saúde global do homem comece, né? Hoje a gente tem campanhas, por exemplo, na urologia, que chama Vem Pro Uro, que é campanha para o adolescente já fazer um check-up inicial, né? Então, é lógico que nem sempre essa avaliação precisa ser reguladinha anual, se esse homem está com a saúde em dia, a gente pode ir espaçando isso, mas a gente faz muito um paralelo com as mulheres que vão ao ginecologista, né, desde adolescente, desde a primeira menstruação. Então, sem dúvida, a partir da adolescência, esse paciente, esse homem já deveria estar fazendo o check-up regular dele, vendo se está tudo bem. Aí, quando a gente adiciona um fator de risco, não tem idade, né? Então, quando o paciente tem sobrepeso, tem obesidade, ele deve, o quanto antes, procurar ajuda. Em relação aos check-ups aí anuais para o câncer de próstata, e qual faixa etária recomendada? Isso pode mudar também de acordo com fatores genéticos, né, e outros problemas de saúde? Sim, hoje a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens façam o check-up anual para o screening, né, do câncer de próstata anual a partir dos 50 anos, para a população geral, e para aqueles que têm fator de risco, seja feito a partir dos 45 anos. E nesses fatores de risco, a obesidade entra, né? Então, homens que tenha antecedente familiar, então tio, avô, pai com câncer de próstata, que tenha uma descendência é, afrodescendente, que tenha sobrepeso. Esses são fatores que levam, então, o homem a precisar fazer o check-up mais precocemente a partir dos 45 anos. Tá certo, bom, agradeço aqui a participação da doutora Selene Bragion, ela que é médica urologista, especialista em saúde do homem, tirando as dúvidas pra gente sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada, viu, pela sua participação. Boa tarde e bom trabalho. Eu que agradeço. Até mais. Boa tarde. Até mais. Agora, 3 horas e 2 minutos, a gente faz uma pausa para o intervalo, também para o repórter CBN, e já volta com mais informações. Estúdio CBN.